Paz, irmãos, boa noite, Deus seja convosco. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre as dispensações. Estamos na dispensação da graça, né? Hoje só está eu aqui e o pastor Antônio. Estamos aqui juntos aqui, que o pastor Davi e o Renato, eles estão em uma reunião e daqui a pouco eles se juntam a nós aqui. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Pastor Antônio, se quiser já dar um paz aí. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite com vocês. E aproveitem o estudo, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos fazer aqui uma breve oração para a gente dar início. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por esse dia abençoado que o Senhor nos preparou. Que o Senhor guarde, Pai querido, o coração de cada um, que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender os planos do Senhor, Pai querido, para o Teu povo, para a Tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, Senhor amados, entender, Pai querido, aquilo que o Senhor tem, Pai. Abençoa a vida de cada um que está nos acompanhando, aqueles que estão aqui presentes, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O Fernando está aqui hoje, né, na live, e aí se você tiver alguma dúvida, você escreve aí no chat aí, e na medida do possível nós vamos respondendo aqui, amém? Na semana passada foi falado aqui, né, sobre as profecias, sobre a vinda de Jesus, sobre as profecias que falavam lá em Isaías, e agora nós vamos dar continuidade sobre a igreja, vamos falar da igreja do Senhor, né? Por que nós vamos falar também sobre a igreja? Porque hoje, né, pastor, tem muita gente tem se levantado para falar que nós não precisamos ir na igreja para ser salvo. São conhecidos hoje como os desigrejados, né? A pessoa não pode andar sozinha, né? Como que pode ter, por exemplo, um soldado, encontrar um soldado e que batalhão você faz parte? Não, eu sou independente. Sim. Quem é o seu comandante? Eu sou ali, meu comandante é o presidente da República. Mas como? Você não tem um batalhão, você não participa de um ajuntamento de pessoas? Não, eu sou independente. Mas não existe soldado independente. Assim como não existe cristão independente. Obrigatoriamente nós temos que participar de um grupo de pessoas. Temos que ter um pastor na nossa vida, porque senão fica muito difícil, né? Sim. Quem é o seu pastor? Quem vela por sua alma? Exatamente. Quem cuida de você? Exatamente. Então nós vamos ver a respeito sobre isso, queridos, sobre igreja, tá? Que muitas pessoas falam, eu sou a igreja, e eu sozinho não sou a igreja. Eu posso ser o templo do Espírito, mas a igreja não é eu sozinho, não é o pastor Antônio sozinho. A igreja, nós vamos ver aqui, né, a sua palavra, o significado da palavra, mas ela basicamente é um ajuntamento de pessoas. Amém, queridos? Então nós vamos dar continuidade aqui, ó. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que a igreja significa chamados para fora, né? Acho que muita gente já ouviu sobre esse termo, chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras, que significa chamar e fora. Então, queridos, teologicamente, para nós isso é uma verdade absoluta com relação à igreja, no sentido de que os membros do corpo de Cristo foram chamados para viverem fora de um padrão pecaminoso do mundo. Então, queridos, nós somos chamados para fora do padrão do mundo, né? Aquilo que para o mundo é normal, nós que fazemos parte da igreja, não vemos isso como normal, vemos como algo que desagrada a Deus. Porém, não é exatamente nesse sentido que a palavra igreja é empregada na Bíblia. Aqui um escritor neotestamentário empregaram o grego eclesia no sentido de uma reunião de pessoas
como eu disse, um ajuntamento ou uma assembleia, tá? Então, a igreja, o termo dela significa uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas, uma assembleia, né? Agora, fazendo aqui, abrindo um parêntese, se você está num país onde você é perseguido, né, pastor? Por exemplo, você vai numa Coreia do Norte e você tem lá uma pessoa ali que dentro da sua casa, com a sua família, ali eles estão ali uma igreja na Coreia do Norte, onde eles estão ali proclamando a palavra de Deus, né? Até esse termo aí que você está usando, Júlio, era bem usado no princípio da igreja. Sim. Quando Paulo escrevia, a igreja que está na casa de tal, a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Então, a igreja naquela época se reunia em pequenos grupos. Sim. Era um pequeno ajuntamento de pessoas que não tinha o templo que nós temos hoje. Sim. Né, que nós nos reunimos. Então, era um juntamento de pessoas que se reuniam em uma casa, em determinado lugar, e muitas vezes numa casa. Amém. Então, queridos, a igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pelo Espírito Santo, creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. Então, aquele que crê, aquele que se entrega a Cristo, e ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, como eu disse. Lá em Efésios 1, no capítulo 1, no versos 22 e 23, a Bíblia diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Amém? Então, eclesia, a igreja, é designada a igreja cristã, tanto no sentido da sua pluralidade nas comunidades locais, quanto no seu aspecto universal, né? Então, aqui, queridos, nós falamos sobre a pluralidade da igreja, ou seja, a igreja é uma só, né? Vai chegar um dia que nós estaremos no céu, toda a igreja reunida uma só. Sim. E tem, né, o aspecto local, a sua igreja local. Porque, sabe o que eu vejo? Deus é tão maravilhoso nesse sentido, porque Ele escolheu 12 apóstolos para estar acompanhando Ele, Jesus, né, no caso, e cada um com suas características, cada um com sua peculiaridade, cada um com a sua maneira de pregar. Se pega Pedro, por exemplo, pega os livros de Pedro, é de uma maneira, Paulo já tem outra maneira de falar, o Tiago tem outra maneira, porque a pluralidade que Deus colocou, porque tem pessoas que jamais, talvez, viriam aqui, nessa nossa comunidade, porque não se adaptam a ela, mas vão em outro lugar que para ela é perfeitamente viável, qual nós também jamais, talvez, nos adaptaríamos ali naquele lugar. Sim. Porque nós temos uma outra maneira, uma outra visão, uma visão talvez um pouco mais aberta do que algumas outras comunidades, né? Sim, exatamente. Olha lá, a eclesia, a igreja, como uma comunidade local aqui, ó. Nós separamos aqui alguns versículos para você compreender melhor. Lá em Romanos 16:5 diz assim, ó: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Então, uma igreja local. Estava na casa dele, na casa dele. 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte o ensino em cada igreja. Então, ali uma igreja também local. Lá em 1 Coríntios 7:17, diz assim: e assim cada um ande com Deus, como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e é que ordeno em todas as igrejas. Tá? E aqui a igreja no seu aspecto universal, ou seja, todo o corpo de Cristo, toda a igreja, independente do lugar onde ela estiver. Lá em Atos 20:28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, Cristo, falando de Cristo aqui, que ele resgatou com o sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12:28,
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons e curas, socorro, governos e variedade de línguas. Eu creio que isso aqui também não seja assim um grau de importância, primeiro ou segundo ou terceiro. Não, então nós vemos aqui, Deus colocou primeiramente apóstolos. Então os apóstolos são mais importantes que os profetas são mais importantes que tudo. É um conjunto de coisas que no seu bojo final se completam, né? Cada um na sua importância, Na sua né? importância, Daquilo que completa. foi chamado para Sim. fazer, né? E você vê que aqui já mostra que Deus ele constituiu uns para pastores, né? Sim. Uns para doutores, né? Profetas, apóstolos. E aí já vem aquele assunto que nós discutimos no começo da nossa fala, né? Os desigrejados. Eu não preciso de um pastor sobre mim. Sim. Eu e Deus nos comunicamos diretamente, eu não preciso de alguém intermediário, porque Jesus morreu. Sim. O véu foi rasgado, então não preciso de intermediário. Mas isso é a maneira errada, errônea de ver. Exatamente. Todos nós precisamos de alguém que cuide da nossa alma, né? Sim. Alguém que cuide de nós, alguém que esteja ali intercedendo, orando, aconselhando, porque é bíblico. Ele colocou pastores sobre o rebanho. Exatamente. Então, queridos, a igreja é um conjunto de todas as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e seguem a Deus, tá? Então, cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. E sabe o que é interessante, querido? Eu até fiz umas anotações aqui, ó. A Bíblia fala da igreja como um rebanho onde tem pastores. Ovelha é longe do pastor e longe do rebanho, ela se torna, querido, uma presa fácil para os predadores. Então, quando a gente tem esse pensamento de que eu não preciso de um pastor, que eu não preciso fazer parte de uma igreja, nós estamos vulneráveis aos lobos, né? É uma presa fácil. E até porque também, porque foi escolhido ovelha como representante, né? Como nós somos ovelhas de Cristo. Porque a ovelha ela é um animalzinho que sozinha ela não consegue sobreviver. Exatamente. Sozinha ela tem muita dificuldade, então precisa de um pastor para guiá-las nas águas, para livrar dos predadores, para cuidar das suas feridas. E esse é o papel do pastor dentro de uma igreja. E o próprio Uma igreja Jesus local. usa isso como parábola, né? Como exemplo, né? Para falar sobre a igreja. As ovelhas elas também são dependentes uma das outras e elas dependem do pastor. O próprio Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor. Bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor. Deixei as 99 para ir Sim. atrás daquela que se perdeu, né? Outra coisa, a Bíblia fala da igreja como ramos de videira, na qual Cristo é a videira e nós somos ramos. O ramo, querido, ele não sobrevive fora da videira. E o ramo, eles estão ligados a outros ramos, ou seja, Cristo, ele é a videira, nós precisamos estar ligado nele e ligado em outros ramos. Sim. Eu preciso do pastor Antônio, o pastor Antônio precisa de mim, e um precisa do outro na igreja. Você não vê um galho aí sozinho dando fruto, né? Sim, é. Opa, agora chegou um peso agora chegou forte o mestre aqui. aí, ó. Aí, Renato, fala um. Amém, querido? Só para concluir aqui uma outra referência aqui que a Bíblia fala é que a igreja, a gente vai falar muito sobre isso e já estamos falando, é sobre o corpo de Cristo. O membro, ele só tem relevância e segurança e funcionalidade quando está vinculado ao corpo. Até eu comentava com uma pessoa esse dia, eu falei assim, que uma pessoa, se ela perder o pé, ela até consegue sobreviver, mas um pé sem o corpo não serve para nada. Para nada. Né? É morto, né? É um pé morto. Entendeu? Pé morto. Não tem vida. Quer comentar, Renato? Paz, irmãos, tudo bem? Uma reunião aí, por isso que a gente chegou nesse horário. Mas é muito importante esses comentários aqui a respeito da dispensação da graça, falando sobre a igreja. Perceba uma dispensação muito importante, porque a gente está falando de Cristo, e Cristo ele institui a igreja. E agora a gente vive num período onde a igreja ela precisa ser incentivada. Nós vemos hoje numa sociedade que está querendo extinguir a igreja, que está uma sociedade que está blasfemando contra a igreja, tirando o sarro da igreja.
querendo descaracterizar a igreja. E nós, como povo de Deus, precisamos, neste período, intensificar a luta pela igreja. A igreja ela não pode parar, a igreja ela não pode ser ridicularizada. Nós temos que defender essa causa, defender a igreja, defender este corpo de Cristo. Muitas pessoas, que nem vocês falaram aí, que está querendo desengrejar, né? As pessoas que não querem viver em comunidade, numa congregação. Isso não é bíblico. Então, é muito importante o estudo sobre a igreja, porque a igreja está sendo muito atacada e nós, como povo de Deus, precisamos fortalecer a igreja. Amém? Amém. Exatamente, queridos. Eu vejo muitas pessoas, quando você vai conversar com uma pessoa que tem um pensamento desse de desigrejado, são pessoas que muitas vezes se frustraram dentro da igreja ou tiveram algum problema internamente dentro da sua comunidade, da sua igreja. Ou própria rebelião da pessoa. Ou própria também, rebelião também. Mas, queridos, quando você pega a igreja na sua era primitiva, o que o apóstolo Paulo, se você ler a carta deles, dentro da igreja tinha beberrões, tinha filho que estava dormindo com a esposa do pai, tinha homossexuais que eles estavam ali lutando contra, fraudulentos, fofoqueiros. Amando o presente século. Exatamente. Maus obreiros, até o uso dos dons, Paulo teve que corrigir dentro da igreja. Verdade. Entendeu? Então, mas é dentro da igreja que nós vamos nos aproximando mais do Malfeitores. Senhor. Malfeitores. Tantos, porque a igreja, ela é um lugar onde as pessoas vêm para serem tratadas, curadas. Por isso também que nós nunca vamos ter uma igreja perfeita. A pessoa nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Eu quero uma igreja perfeita que não tem nenhum problema. Então, você não vai encontrar nunca. Perfeição, perfeição é só em Jesus. Ele é perfeito. Nós somos falhos, dependentes dele. E a igreja perfeita um dia vai estar no céu. Essa sim. Exatamente. Lá sim, lá não vai ter mais pecado, não vai ter mais problema. Mas aqui na terra, nós vamos continuar tendo os nossos problemas, nossas dificuldades, né? Nossos entraves. O que nós podemos ter o quê? É uma compreensão daquilo que nos é proposta, andar em comunhão com os santos. Sim. Em comunhão uns com os outros, servindo uns aos outros. Aqui a gente é edificado, queridos. Quando você escuta um testemunho, quando você escuta algo que mexe com você, você está sendo edificado. Eu sempre falo para o pessoal do Rio Way, quando eu voltei firme para Jesus, eu lembro que o pastor Antônio não era nem pastor aqui ainda, e ele falou para mim assim, se você quer se aproximar mais de Deus, então você ande com pessoas que você vê que está se aproximando mais de Deus, que tem intimidade com Deus. E eu lembro até que na época tinha lá onde é a sala da Denise, tinha intercessão na igreja. Aí ficava a irmã Maria, a Valdir e mais outros obreiros aqui da igreja, e eu fui me unir com eles, porque fome de Deus. Então, é nesse ambiente que você começa a desenvolver os dons, ministério, tudo mais. Então foi o que aconteceu comigo, quando eu me converti também, meu irmão praticamente que me ganhou para Jesus. Eu cheguei na igreja e vi que algumas pessoas eram muito dispersas. Eu, como estava com muita sede de Deus, eu queria muito aprender de Deus, então eu via como as pessoas dispersas, pessoas na hora da pregação estavam contando piadinha lá fora, ficava só na hora do louvor, na hora da palavra, não entrava na igreja. Isso me incomodava muito. Então eu perguntei para o meu irmão, não conhecendo ninguém até então, estava novo ainda, quem são as pessoas que podem me ajudar espiritualmente? Foi essa a minha pergunta para ele. Quem são as pessoas que podem me ajudar a crescer na fé? Aí ele me apontou algumas pessoas. E dessas pessoas, muitas hoje são pastores. Aí. Ou foram pastores, hoje já estão na glória. Aí, que bênção. Um ótimo conselho. Agora, uma coisa muito interessante é que a igreja é instituída por Cristo. E o que nós temos visto muito hoje, irmãos, é pessoas fundando igreja do jeito que ela acha que deve ser fundada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo, chegará o tempo em que aparecerão falsos mestres que eles tentarão agradar pessoas que queiram ouvir aquilo que eles falam. Então hoje você vê homossexual indo para a igreja inclusiva, que aceita esta prática. Mas essa prática a Bíblia condena. Não somos nós que condenamos, é a Bíblia. Mas lá não condena, Renato. Sabe por que não condena? Porque essas partes que a Bíblia fala, eles tiram. Isso. Então eles fundam, ainda deturpam a palavra ainda, né? Eles fundam uma igreja, entre aspas, para
que essas pessoas se sintam incluídas dentro da igreja, mas isso é uma mentira de Satanás, porque não somos nós que vamos direcionar a igreja, não somos nós que fazemos isso. A palavra diz que a cabeça da igreja é Cristo. É Ele que dita a ordem, a direção para onde a igreja vai. Não somos nós. Nós somos o corpo. E nós vamos de acordo com a vontade de Deus. E Deus estabeleceu a vontade dele pela palavra. Então não existe igreja fora da palavra. Então se você vê uma igreja que aceita o pecado como se fosse normal, quando a palavra de Deus está condenando, você automaticamente caracteriza essa igreja como uma falsa igreja, como uma igreja que pratica heresia, que está fazendo essas pessoas ir no engano. Então, dentro da dispensação da graça, Cristo ele funda a igreja de acordo com a palavra, e Ele é a cabeça da igreja. Não existe igreja sem Cristo estar no centro dela. Amém? Vai participar? Vem aqui. Então, é fundamental. As pessoas perguntam, pastor, qual que é a igreja certa? A igreja certa é aquela que está fundamentada na palavra. Onde o pastor teme a Deus, onde o fundador teme a Deus, ama a Deus e ama a palavra do Senhor, está fundamentada, está alicerçada em Cristo e na palavra do Senhor. Não é uma doutrina humana, é a doutrina divina, vem do Senhor. Obrigado. Pode continuar. Pode acompanhar para não perder. Paz, irmão. Estava numa reunião, só vou continuar aqui para não perder onde está o negócio, tá bom? Amém. Não, está com o pastor já. Então, queridos, dando continuidade aqui, ó, só pegando aqui o que o Renato falou, é aquilo que às vezes o pastor Davi fala. As pessoas querem pegar a palavra de Deus, a Bíblia hoje, querem adaptar a sua realidade, as suas vontades, né? Até, às vezes você vai falar com uma pessoa, mas a Bíblia ela é antiga, mas quando você lê a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é mais atualizada que o jornal que ainda vai sair, né? Ela é completamente atualizada, né? Então lá, queridos, igreja significa uma assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus, tá? Então a igreja ela é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos os crentes, todos os salvos de todo mundo, do passado, do presente e futuro, formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. Amém? Lá em 1 Coríntios 1:2 diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá? Você vê que é um corpo, né? Onde, em todos os lugares. Então, a igreja que está na Coreia, por exemplo, é a mesma igreja que está aqui em Votorantim. A igreja que está nos Estados Unidos é a mesma igreja que está no Japão. É uma igreja. A igreja única, do Senhor Jesus. A igreja é a reunião daqueles que são salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E quando nós falamos de igreja, é lógico, nós estamos falando do templo, falamos das pessoas, né? Eu creio que eles já falaram essa questão. Sim. Que a igreja é a reunião do corpo de Cristo, onde todos os irmãos estão ali reunidos, né? Sim. Então, isso para nós é o que é de máxima importância, porque a cabeça é Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Agora, uma coisa interessante aqui também é que a igreja, querido, ela é a representação do corpo de Cristo aqui na terra. E as funções, o trabalho, a missão da igreja, tá, deriva sempre da graça de Deus. Isso é importante a gente estar falando, porque essa questão é importante. Então, em relação a Deus, a missão da igreja é adorá-lo, é adoração a Deus. E adoração, quando nós adoramos a Deus, é pelo que Ele é. Não é verdade, Renato? Sim. Não é nem pelo que Ele faz, né? Sim. É pelo que Ele é. Por exemplo, quando os magos levaram lá presente para Jesus, ali Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Ele não tinha realizado nada. Mas aqueles reis, eles foram lá, a Bíblia diz, para adorá-lo. Por quê?
por quem ele era. Reconhecimento da pessoa de Jesus. Né? Reconhecimento da pessoa, que ele era o rei dos judeus que havia nascido. Então, a adoração é para isso. Independentemente se Deus realizou ou não às vezes algum objetivo, alguma bênção que a pessoa gostaria, independentemente de qualquer coisa, ele é digno de adoração, pelo que ele é. Ele é o Senhor, ele é o Criador dos céus, da terra, ele é o Salvador. O sentimento de adoração, a gente pode até voltar no Antigo Testamento, pastor. O sentimento de adoração é o que Abraão fez quando ele sobe no Moriá. Monte Moriá. Porque Deus falou, quero seu filho, sacrifica ele para mim. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se ele vai, eu não sei de nada, só sei que eu vou subir o monte e adorar o meu Deus. Eu vou com esse sentimento. Eu não importa o que ele está pedindo para mim, importa quem ele é na minha vida. E ele merece adoração. Então, é aquele que aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus multiplica os pães, né? Diz a Bíblia que o povo seguia Jesus pelos sinais que ele fazia. Mas quando ele começou a falar a respeito de uma coisa mais profunda, eles não suportaram aquilo, começaram a deixar Jesus. Beber do meu sangue, comer da minha carne, esse não faz parte de mim, né? Aí eles viram que dura essa palavra, né? Sim. E começaram a... E outra coisa também lá em João, quando Jesus fala, o que Jesus fala? Vocês estão me seguindo, mas não é por causa de mim. É por causa do pão que eu multipliquei. Então, João 6, nós vemos que o Senhor Jesus mesmo disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É tão profundo que não é adoração que ele procura, são adoradores. Né? Então, é uma coisa que a nossa missão enquanto igreja é adorar a Deus. É nesse compêndio, Júlio, que muitas vezes eu não consigo compreender como num culto de adoração a Deus pode-se cantar uma música que não se relaciona em adoração a Deus. A adoração a Deus, o culto, ele é tão peculiar, né, pastor Antônio? Certo, Renato? Tão peculiar que a atenção toda é voltada a Ele. Isso é adoração. E quando você põe no culto, seja por qualquer motivo que você tenha a sua explicação, e dizer, não, nós vamos cantar uma música do Roberto Carlos, vamos cantar dentro de um culto, eu acho que não condiz com a realidade. Culto é lugar de adoração. Desde o momento da primeira oração, todos os cânticos têm que ser cânticos de adoração ao nosso Deus, que tragam um relacionamento entre igreja e Deus, e não qualquer música do mundo, né? Qualquer música secular, que não foi feita pensando em Deus, não foi feita pensando na comunhão com Deus. Então, essas coisas para mim... Também, pastor, aquela situação que aconteceu lá com a arca, né? Quando os filisteus mandaram a arca lá para a terra de Israel, mandaram numa carruagem. É essa maneira que o mundo carrega a arca de Deus. Da maneira, de qualquer maneira. O povo de Deus não. O povo de Deus carrega com reverência, com determinação, adoração do povo de Deus. Não adianta o Roberto Carlos pegar uma música, por exemplo, que nós cantamos aqui na igreja, e tentar adorar a Deus como era certo. Ele está de uma maneira equivocada, porque ele não conhece verdadeiramente a Deus como nós conhecemos. A pessoa pode ter um grande talento musical, mas não chega até o trono da graça, porque não é assim que se adora. Eu vou dizer uma coisa, quando falamos então, a missão da igreja é adorar ao Senhor. Essa é a questão, é vir com aquele espírito de adoração a Deus. Isso é significativo. Agora, quando você adora a Deus, muitas vezes você vê na Bíblia, o céu se abre mesmo. O céu se abre, e quando Deus desce, Deus nunca desce de mãos vazias, Deus sempre desce repleto de glória, de bênção, de coisas gloriosas que vêm no conjunto. Tá? E outra coisa, primeiro então, vamos dizer 3 pontos aqui, né, sobre a missão da igreja em relação a Deus é adoração. Em relação aos irmãos, é ter comunhão. A igreja de Atos, em 2,42, quando ela nasce, ela tem muita comunhão, né, Júlio? Sim. Então, e isso é tão importante, ter comunhão na igreja, querido. Comunhão significa, comer pão. Né? É isso, comer pão junto, porque quando se come junto, quando se almoça junto, quando senta-se à mesa juntos para fazermos uma refeição,
há um momento de intimidade, há um momento de comunhão. Sim. Quem é mais velho lembra do pai e da mãe. Muitas histórias que eu sei do meu pai e da minha mãe, eu ouvi dos meus avós, sentado à mesa na hora do almoço. O cara meu pai, com a minha mãe. Está relaxado, tranquilo, né? Sim. Participando de uma relação gostosa, amigável. É isso, até a ceia, Jesus fala. Então, a comunhão entre os irmãos é tão importante, porque quando a igreja está muito alvoroçada, às vezes tem aquela comunhão, um irmão com rixa do outro, um com briga do outro, um que não olha a cara do outro, é meio complicado, porque os salmos, o salmista diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É a mesma coisa da minha mão, começar a bater em mim mesmo, né? Porque faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Eu não posso ficar batendo no meu braço, dando tapa em mim mesmo, me machucando, me martirizando. Sem sentir dor, né? Sem sentir dor, justamente. E a comunhão sofrem, né? E a comunhão ela é tão importante que em Atos 2 eles falam, né? Estavam reunidos no mesmo lugar, comunhão. Quando o Espírito Santo desce, eles estavam reunidos, eles estavam em comunhão. Então, outra coisa sobre o corpo, falando aí, né? E se o meu dedo dói, todo o corpo sente. É verdade. Quando você bate o dedo, o corpo todo você faz, se contrai, você sente aquela dor. Da mesma forma, se o irmão meu está sofrendo, então eu vou sofrer junto com ele. Porque eu faço parte do corpo de Cristo junto com ele. Se ele está feliz, eu também vou estar feliz, porque estamos em comunhão, celebrando, né? Então, até quando continua Salmos, diz que ali Deus faz com que o óleo desça sobre as vestes, chega até a orla de Arão. Está falando realmente daquele óleo que traz unção. O óleo na Bíblia representa alegria, representa unção, representa tantas coisas boas. Então, quando existe a comunhão na igreja, é importante. Por isso que Deus deixou perdão, né, Júlio? Exatamente. Renato? Então, outra coisa interessante também, com respeito ao Salmo, o pastor disse, de Arão, né? Fala o Salmo sobre... não é de Arão, pastor. Não, Salmo não. Fala, né? Sobre a barba Desce de Arão, da barba, né? O óleo que desce sobre a barba de Arão. Quer dizer, quando fala de barba, ele fala de coisa madura, ele fala de homem, já feito, formado. Não é uma criança mimada, uma criança que está sem algum problema, chorando. Não, a igreja é uma igreja madura, uma igreja de excelência, que tem uma adoração perfeita, que tem uma comunhão perfeita. Tem que ter isso dentro da igreja, essa maturidade. Se não é perfeito, é caminhando para a perfeição, porque nós erramos no instante, sabe? E às vezes a falta de compreensão, de tolerância dos nossos dias é muito grande. Então, nós temos que aprender uma coisa em perdoar, que eu preciso do perdão, você precisa também perdoar. É aquele momento onde nós não podemos criar uma expectativa porque nós somos... que nunca vai acontecer um erro, nunca vai acontecer um problema, nunca vai acontecer de alguém me ferir. Não, na vida a gente se fere, na vida a gente se machuca, e na igreja também, muitas vezes, mas aí que Deus deixou perdão, para restaurar isso daí. Exatamente. Né? E quando se assim, aquela restauração, Deus vai mandar a unção dele. Então, na igreja, como é importante que os irmãos vivam em comunhão, sabe? Vivam com alegria, em sinceridade, em paz e desfrutar daquilo que Deus tem. Essa é a missão da igreja. Primeiro, para adorar a Deus. Em relação a Deus é adoração. Em relação aos nossos irmãos é termos comunhão uns com os outros. Não tem essa de eu não vou com a cara daquela pessoa, porque às vezes tem pessoa assim, nunca conversou. Vai falar, mas não sei, rapaz, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Por quê? Porque eu não sei, mas alguma coisa tem. Mas sabe o que aconteceu comigo aqui? Quando cheguei nessa igreja, eu tive até um fato, já falei para a pessoa em questão, eu posso falar porque eu já falei com ela. Quando cheguei aqui, eu não fui muito com a cara do Ney com Milão. Falei, sei, não bateu muito. Falei, meu Deus, por que será? Porque talvez não conheça profundamente ele. Vou me aproximar mais dele para ver como que funciona. À medida que fui aproximando do Ney, eu amo tanto esse cara hoje. Ele é meu irmão em Cristo, ele é meu amado, sabe? Gosto muito dele, ele já sabe disso, já falei para ele isso já. Por quê? Porque a nossa visão, às vezes, só de olhar, a gente não consegue definir como aquela pessoa é. E às vezes tem essa repulsa, mas é por causa do nosso próprio erro. Encurtar a distância. Aí quando eu me aproximei dele, eu comecei
andar com ele, caminhar com ele, conversar com ele. Falei, meu Deus, como esse cara é muito legal. Eu tive uma experiência disso também, de uma pessoa que uma vez chegou para mim e para a Thaís, né? E muito amigo nosso hoje aqui da igreja aqui, né? Como eu não falei nada, não vou citar o nome, mas ela chegou assim para, nossa, eu achava que você e a Thaís eram dois metidos, não conversavam com ninguém. Eu falei, nossa, eu converso quase com a igreja inteira, né? Na hora eu falei, nossa, será que... Aí eu falei, bom, preciso rever, será que não tenho cumprimentado os irmãos? Será que a gente acaba, né, fazendo essa revisão nas nossas vidas, né? Mas hoje a gente é super amigo, dá muita risada junto, mas a pessoa tinha essa impressão minha. Então, Mas que é isso é importante, essa convicção, esse jeito de ser. Até mesmo em nível, às vezes, de pastor, porque eu lembro de uma vez, olha como que é a coisa, como é importante, às vezes, a pessoa até abrir o coração, sabe, Júlio? Ainda que seja. Um dia eu cheguei na igreja, muito apressado, correndo, pensativo, e passando no corredor. Passei no corredor, tem alguns irmãos, corredor cheio, mas lá no fundo tinha uma família. E eu não cumprimentei ninguém aquele dia, pensando, chegando, falei, vou chegar na igreja, o culto, tal. E quando eu passei por ele, o irmão falou, ei, pastor, não conhece mais, e agora? Não vai cumprimentar? Aí eu brequei, eu estava de costa para ele. Aí eu falei, tem um anjo me chamando. A voz de um anjo me chamou. Anjo? Aí ele caiu na risada, aí eu me toquei e falei, ô irmão, tal, abracei ele. Tá. Até hoje, a gente brinca com ele que ele é o anjo. Mas olha que bom que é. Agora eu fico imaginando, você imaginou se ele guardasse essa tristeza no coração? Guardasse esse negócio, falou, olha, então criaria uma ferida, às vezes ali, uma coisa tão sem intenção, tão sem coisas, e pode gerar alguma coisa. Exatamente. A pessoa pode ficar até armada. Fica imaginando e, de repente, você olha para ele, olha para outro e fala, está falando mal de mim. E às vezes não tem E aí, nada. aí é um prato cheio para o diabo agir na vida da pessoa, né? É engraçado. Desanimando na fé. As pessoas pensam, na igreja todo mundo é falso mesmo, não existe amor nenhum ali, é mentira, ele vive uma irrealidade, sendo que a pessoa, muitas vezes ela está com problema, outras vezes nem sabe. E às vezes, quando o Né? pastor vai pregar, às vezes está pensativo, porque eu sei que passo isso no Rio Way também. Você vem pensar, você já está com a palavra, você está meditando, você passa, você acaba esquecendo de cumprimentar. E às vezes a pessoa fala assim, agora que é líder, agora subiu para a cabeça, Subiu na nem cabeça, cumprimenta mais. E, pelo amor de Deus, nada. Às vezes a gente está voado mesmo. Sim. Mas sabe, queridos, apesar de tudo, é lógico que nós não somos perfeitos, mas somos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós caminhamos de mão dadas para a perfeição, buscando a Deus, e nós queremos chegar juntos no céu, cruzar a linha de chegada juntos no céu, tá? Então, comunhão. Primeiro, segundo, comunhão. Em terceiro, aqui que eu coloquei também como missão da igreja em relação ao mundo. Em relação ao mundo, é evangelizar, é falar do amor de Jesus, é trazer a verdade do Evangelho, é realmente mostrar ao mundo a beleza da vida com Jesus, a beleza da palavra, a beleza que é ter uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, também essa missão nossa, como é importante nós mostrar ao mundo. Muita gente, às vezes, eu fico pensando, tem que se comportar de maneira certa, porque está com todo equilíbrio, porque o apóstolo Paulo fala que a gente é embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. E o embaixador, ele pode causar uma guerra, porque ele representa aquele país. E se ele passar uma imagem errada daquele país, todo mundo vai imaginar que aquele país não é o que deveria ser, né? Então, nós temos uma responsabilidade de passar a imagem de Jesus. O interesse do céu, né? Sim, o reino dos céus, de maneira que é. Não, às vezes, não tem, muitas vezes, alguns passam para a rigidez, né, pastor? São muito rígido, que às vezes tem até filho de quem fala, não vou mais. E tem outros que têm efeito elástico. Um puxa demais, Outro estica demais. e outro solta demais. fica elástico. Por isso que é importante ter equilíbrio, né? Sim. A gente ter equilíbrio naquilo que a gente prega, a igreja, como conduz a igreja, porque as pessoas vejam
que, embora nós tenhamos uma doutrina muito séria, nós não precisamos ser tão rígido, tão duro, ao ponto de falar, não, tem que ser assim, porque é desse jeito que Deus vê a igreja. Como algumas pessoas veem, né? Eu tinha um preconceito, pastor, com respeito a me converter por causa disso. Eu via um determinado tipo de crente que falei, não, para mim não dá. Quando eu encontrei a minha igreja, que me aceitava, como eu me vestia, de barba, eu usava barba na época, né? E podia estar nessa igreja, conhecendo a palavra de Deus, servindo a Deus da mesma forma, eu falei, mas é aqui que eu fico. E foi o que aconteceu comigo. É lógico que a gente tem que ter estratégia de evangelismo, mas o que eu vejo muito hoje, pastor, às vezes a igreja está com receio de dizer o que é pecado, com medo de ofender a pessoa, com medo de deixar a pessoa chateada. Eu vejo, às vezes, andando por aí, a gente vê na internet, a gente vê algumas coisas também, a igreja com receio, com medo de apontar o que é pecado, de falar o que a Bíblia fala realmente. Não é pessoal, mas é o que a Bíblia afirma. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos o fim daqueles que não querem Cristo. Nós sabemos aqueles que querem continuar no pecado, a gente sabe o que é. E nós, como igreja, nós devemos informar, nós devemos falar, nós devemos pregar e dizer o que é pecado. Nós não podemos omitir isso, porque a Bíblia é clara em relação ao salário do pecado. Então, nós, como igreja, na parte de evangelismo, nós não podemos ter receio e nem medo de dizer o que a palavra diz. Tá bem? Agora, veja bem, queridos, quando nós falamos, existe uma sabedoria para falar. O apóstolo Paulo fala que a instrução com mansidão é que traz resultado. Sim. Às vezes as pessoas são tão categóricas e apontam tanto com tanta veemência que não é a maneira correta de se fazer. Jesus, ele dizia, eu sou manso, sou humilde. Ele dizia a verdade e de uma maneira onde a verdade entrava no coração da pessoa. E nós, como embaixadores de Cristo, nós temos que aprender. Ao invés de ficar falando tanto, o amor de Jesus você deve pregar. Mas falar também que Jesus ama tanto que o inferno não existe, que não existe isso, que Deus aceita de tudo. Deus aceita a gente do jeito que a gente é, mas não nos deixa do jeito que éramos. Sim. Ele vai nos transformando de dia em dia. Esse é a verdade do Evangelho. Morremos né? para o pecado, né? Que vai transformando. A impressão é que a estratégia de evangelismo é igual um alvo e o arqueiro, né? Ele precisa de uma concentração, ele precisa mirar para ele acertar o alvo. E às vezes as pessoas evangelizam de uma forma tão errada que parece que ele vai começando a jogar flecha sem mira, sem atenção, sem concentração e vai até atingir o alvo. Mas sabe o que eu penso, Renato? Se você simplesmente pegar a palavra e falar do amor de Deus, do amor de Cristo, que todos os seres humanos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Jesus Cristo, e mostrar para ele que Jesus Cristo tem solução, seja para problemas, seja para vícios, seja para homossexualismo, seja para todo tipo de pecado, para o drogado, para a gente, por exemplo, a mesma coisa, eu não sei. O Espírito Santo teve trabalho para falar comigo, porque eu não bebia, não fumava, não drogava, trabalhava, estudava, não era mau caráter. Então, pode falar, mas o que eu preciso mudar para melhorar? Da mesma forma na verdade, pastor, eu já era diferente, eu já bebia, eu já fumava, me drogava, não ia da mesma forma. Ia pro bar, ia pro baile, ia pro carnaval, aparentemente eu não tinha nenhum problema. Eu estava de bem com o mundo, de bem comigo mesmo, bem com todo mundo, bem com a minha família. O que me fez conhecer a palavra de Deus era uma insatisfação pessoal, uma satisfação assim, aí começou a vir algumas coisas. Quando começaram a me evangelizar, a pessoa começou a me evangelizar, começou a falar do amor de Cristo. Foi justamente isso. Eu via nessa pessoa uma vida diferente. Aí eu comecei a pensar, mas então deve ter alguma coisa além desse mundo. Então deve ter um Deus, deve ter um céu, deve ter um inferno, deve ter alguma coisa além disso. E isso começou a me incomodar, começou a ter uma insatisfação pessoal, uma coisa que precisava de alguma coisa para preencher um vazio que eu tinha.
Eu achava que não tinha, mas eu comecei a descobrir que tinha. É a mesma coisa que quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu compreendi. Falei, não, eu sou pecador. Tem um monte de coisa ruim em mim, que eu preciso de perdão e eu preciso que Jesus mude a minha vida. E Jesus começou a transformar a minha vida para melhor. Às vezes não tem nada, mas você tem um temperamento muito forte. Você tem um temperamento muito Agressivo. intempestivo. Você falou. Então, Deus começa a nos mostrar e começa através da palavra, e aí nós começamos a ver. Mas o que eu digo é assim, que o Evangelho transforma. Então, evangelizar é, acima de tudo, mostrar o grande amor que Deus tem. E esse amor transforma. Esse amor muda para melhor. Agora, não pode também baratear o Evangelho. Você achar que o Evangelho não transforma, que você não pode continuar, está tudo bem, Deus é bom. Deus é bom, é por isso que Ele quer nos mudar. É igual um médico. Médico bom por quê? Porque ele achou sua doença e vai curar. E se você fala que Deus é bom, por quê? Porque Ele sabe que estamos enfermos Olha, com pecado. é aquele Ele vai nos negócio, curar. pastor, foi bom tocar esse assunto. A pessoa vai ao médico, ali ele detecta um tumor. O médico não vai ficar alisando aquele tumor, ele vai ter que cortar aquilo lá. E cortar dói. Cortar fere. Porque ele quer tirar aquela coisa ruim. É assim o Evangelho. O Evangelho, quando ele vem em nossas vidas, ele mostra nossas deficiências. E ele quer transformar aquilo. Exatamente. E também, com respeito a isso, a palavra de Deus fala que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal para dar graças àquele que ouve. Sim. Então, o que eu falei, a forma generosa, amorosa, mas firme também, de mostrar o Evangelho de Cristo. Através da nossa própria vida primeiro, né? É verdade. Ao invés de você falar assim, por que apontar o dedo? Nós não precisamos apontar o dedo. Muitas vezes a pessoa perguntou uma vez para mim, viu, mas você é contra tal? Falei, eu não. O que o meu Senhor fala que é. Não sou eu. É o meu Senhor. É a palavra. Por que você está achando que sou eu? Não sou eu. Mas eu sou membro desse reino. Sou embaixador desse reino. Então, assim diz o meu reino. É assim que os embaixadores atuavam. Pergunta lá para o embaixador de tal país, tal. Ele falou, olha, o meu país diz isso. Ele não fala a opinião pessoal dele, sim, ele fala a opinião do país. Agora, se ele é embaixador, ele tem que ter a mesma opinião do país dele, senão é fim de picada. Sim. É verdade. É a mesma coisa nós. Nós temos a mesma opinião do nosso Senhor, do nosso Salvador, da palavra. Então, nós falamos de acordo com a palavra. Bom, fala como embaixador, e a palavra de Deus fala lá em Filipenses, sim, que a nossa pátria é o céu, né? Então, nós somos uma representação do Senhor aqui, né? Sim. Agora, como o Renato disse, você não pode ficar com medo, sabe, de falar com tranquilidade, com simplicidade. Mansidão, irmão, não é aquela coisa. Não, mansidão é a autoridade sob domínio. Você tem autoridade no assunto, você sabe que está falando, isso é ser manso. Você não precisa agredir, mas você é convicto daquilo que você crê. Você é convicto da palavra. Então, em qualquer situação, quando fazia faculdade, quantas coisas a gente tinha que confrontar. Mesmo quando fazia pós-graduação, quantas coisas você tem que confrontar. Todos os cursos que a gente faz. Mas com tranquilidade e com firmeza. Sim, é interessante que o Evangelho é relacionamento, né? Relacionamento. Sim. Quando começo a me relacionar com uma pessoa, seja um amigo, uma amiga, uma família, então a gente vai relacionando e eles vão vendo em nós uma transformação, uma mudança na nossa vida, a diferença que é, e a gente vai então, com amor, com graça, apresentando para ela uma coisa. E às vezes precisa... A Bíblia fala como evangelizar, como pescar, né? E tem determinado tipo de peixe, é um determinado tipo de isca. Exatamente. Né? Então, eu não posso pescar salmão com a mesma isca que eu pesco uma sardinha, por exemplo.
Então a gente tem que saber algumas coisas, alguma estratégia, e às vezes precisa cevar. Né? Eu já vi falar, como que eu vou evangelizar uma pessoa meia arredia? Cria uma curiosidade nela. Pega um livro, deixa um livro lá em cima, que fala sobre Deus, a pessoa vai passar a dar uma olhadinha, certamente vai dar uma olhadinha. E aí você vai cevando, ela vai, e aí você vai podendo conversar, esse livro aqui, você viu aqui, tal. Temos que ter sabedoria. Né? Sabedoria para evangelizar. E funciona muito isso, viu? Tá. Agora, querido, então, nós vimos aqui que a igreja tem 3 pontos que é importante aqui da missão dela. Em relação a Deus é adoração, em relação aos irmãos é ter comunhão com eles, em relação ao mundo é evangelização. E a igreja, ela atua na terra. A forma dela atuar na terra, que Deus espera que ela atue na terra, uma delas é que ela tem que ser uma luz que brilha. Uma luz que brilha. A igreja não pode se apagar. Às vezes, fala assim, nosso mundo está... Por quê? Porque a igreja está brilhando menos. Porque a igreja diminuiu a intensidade da sua luz. A igreja, que era para ser um farol, está se tornando uma vela. Então, Mateus 5, 13 a 16, abre aí para nós, Renato, para nós. O Senhor Jesus disse que quando se acende uma luz, não coloca ela embaixo da... Não, tem que colocar ela no lugar alto, sabe? Para ela iluminar todos que estão na casa. Então, a igreja tem que... Olha, presta atenção nessa palavra, né, pastor? Atuar, né, Júlio? Atuar. Ela tem que atuar, ela não pode se esconder, ela não pode se omitir, ela tem que atuar. Inclusive os jovens, né? Aí a Bíblia fala, jovens, sois fortes. Então, jovem, na minha época de jovem, eu tive que ser forte também e atuar como uma luz. De Deus, né? Uma luz na faculdade, uma luz na escola onde eu estava, uma luz no meu trabalho, uma luz onde eu fosse. Dá para ser um agente secreto, né? Eu tive que atuar. Quando me perguntavam coisas que eram contrárias à palavra, eu tranquilamente, sem nada, mas com convicção e firmeza, e às vezes com tranquilidade, eu falava, se fosse para professor, fosse para quem? Ele tentava, e vou dizer uma coisa, Júlio, não ganhava em questões de argumentos, não, porque a palavra, ela é poderosa. É igual, pastor, é ao contrário daquele jovem, né, que foi servir exército, crente, servir exército, e passou um ano, o pastor falou, vou chamar o fulano de tal aqui para a gente entrevistar alguma dificuldade que ele teve lá no exército, né? E aí, irmão, foi difícil para você esse ano servir ao exército, com tantos jovens lá, né, suas pluralidades, suas dificuldades? Mas não, foi tranquilo, pastor, passei de boa. Mas ninguém questionava você? Não questionava, não, mas quando eu saía com você, o que acontecia? Mas a gente saía junto. Mas ninguém descobriu, por que ninguém falava nada? Porque ninguém descobriu que era crente. Tá vendo? Ou seja, então ele pecava com as pessoas, ele andava com as pessoas. Esses dias uma jovem, né? veio me retratar que lá na faculdade dela de jornalismo, ela foi chamada para um debate sobre a legalização das drogas. E ela ia no grupo que era contra e tinha um grupo a favor. E ela foi selecionada aí no grupo contra. Então ela tinha que argumentar. Ela falou, glória a Deus que eu fui nesse grupo. E ela estudou, conversou, mandamos um áudio, conversamos. E ela preparou ali. E ela foi assim com tanto conhecimento, com tanta vontade em defender a tese dela, que no final a professora chegou para ela e falou assim, você acredita mesmo que as drogas não podem ser liberadas? Assim, ela, não, eu acredito. Mas por que você acredita? Eu acredito porque eu sou evangélica, eu creio em Deus, creio na palavra de Deus, e isso vai fazer mal para a sociedade. Então, assim, ela tem que defender. Porque eles não têm vergonha de falar. O mundo não tem vergonha de falar aquilo que é pecado. Aquilo que a Thalita comentou, a professora perguntou para ela, realmente, você acredita mesmo, você é contra as drogas? Ou é só porque você está nesse grupo? Falou, não, eu sou contra mesmo, acredito e defendo. Aí a professora também se manifestou. Né? Eu também sou, né? Eu também sou evangélico. Graças a Deus que você... Né, olha continua. só. Então, queridos, não estamos sozinhos. Nós temos que aprender a mudar as circunstâncias. Então, é interessante, pastor. Eu vi um dia uma pessoa falando que foi comprar um carro uma vez, e o medidor de carro começou a falar com ele, começou a falar e conversar, e falar uns palavrões e tal.
E o cara começou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. O cara falou, você é louco, rapaz? Por que você está fazendo isso aqui numa igreja? Mas você está falando os palavrões que você acredita. Eu estou falando aquilo que eu acredito também, que é louvar meu Deus. Estou refutando o que você está falando, isso aí me ofende. Tá vendo? Então o que é? É convicção daquilo que crê. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas coisas todas desse cara aí sem me defender. Sim, agora uma luz, querido, ela tem que iluminar o ambiente. Isso também exige sabedoria, exige graça, né? Mas tem que iluminar. Você é luz, você não pode se apagar por causa da opiniões de pessoas, por causa de agradar pessoas, tal. Muitas vezes, às vezes nós não bebemos, né? Nada de álcool, vamos dizer, bebe água, bebe coisa, né? Mas nada de álcool. E às vezes tem reuniões familiares, né? Que não vou porque lá não. Quando tem, às vezes, festa de final de ano, quantas vezes nós temos, às vezes, parentes, amigos que bebem. Eu não vou chegar lá, você não deve beber, porque não sei o que lá, não vou pregar. Mas quando eu falo, não bebo, querido, fica na paz, eu não bebo, não tomo nada, eu mantenho a minha postura. E eu vou dizer uma coisa, no princípio, muitos dos meus cunhados, hoje, você vai lá, nem eles bebem mais. Nem eles. Porque a luz dissipa as trevas. As trevas. Então, eu tive uma experiência quando me converti. Quando me converti na minha casa, né, uma parte, era bem pequena ainda, de evangélicos, era mais eu e meu irmão mais velho só, até então. E eu me converti em Natal, eu que levava cerveja, eu que levava bebida, eu que levava... Naquele ano, me converti em outubro, naquele ano, naquele Natal em questão, eu estava de boa, não arrumei nada. Aí meu irmão, que é acima de mim, que não é convertido até hoje, ainda precisa ganhar ele para Jesus, porque até hoje não é convertido ainda. Cadê a bebida? Você não está sabendo mais que eu vi que eu me converti a Cristo, sou da igreja agora, não bebo mais. Não tem problema nenhum, seu pastor não está vendo. Eu falei, não, meu pastor não está vendo, e nem que ele visse, talvez ele me aconselharia a não fazer isso. Mas talvez nem isso ele fizesse, talvez orasse por mim e tal, me aconselhasse de alguma forma. Agora, não é por causa do meu pastor, é do meu supremo pastor, aquele que lá em cima está. É ele que me vê. E aí nunca mais tive problema. Nunca mais me questionaram. Então, a questão que nós estamos falando aqui, querido, é sobre a igreja atuar na terra. Então, uma das coisas é a luz. Atuar é realmente exercer uma atividade na terra. Andar na contramão, muitas vezes, do sistema mundano, na contramão da carne. Outra questão que ele fala aqui é que nós somos sal da terra. O sal para preservar. A luz ilumina. Quem anda na luz não bate cabeça. Quem anda na luz não cai em abismo. Quem anda na luz, ele não anda tropeçando. Ele anda seguro. Ele sabe. Quem não anda na luz vive tateando, tentando achar. Quem anda na luz a encontra. Então, a igreja, ela é uma luz para que o mundo encontre Jesus Cristo, encontre a salvação, encontre a vida em abundância que Jesus promete. Agora, questão vai falar sobre a luz ou sobre o sal? Então, lá em Atos 19, 25, você vê o ministério do apóstolo Paulo dissipando as trevas, né? A palavra. Convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do nosso próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. E eu fico imaginando, quem que é a deusa Diana hoje lá na Ásia? Quem que é esse templo lá? Você vê que a palavra do apóstolo Paulo pregada teve efeito e realmente aquele povo. Acabou naquele povo. Agora, a igreja também fala para a gente, depois tem mais 1, 2, 3 tópicos. Nós vamos parar aqui, vamos meditar sobre, deixa eu ver a horas, né? 9h15. Sobre o sal da terra. A igreja também tem que atuar como sal. O sal é para preservar,
sabe? Preservar valores do reino, não abrir mão dos valores do reino. Essa é a questão. Porque hoje o que nós vemos é que as pessoas, elas não, muitas vezes, corremos o risco de não preservar a verdade do Evangelho, a pureza do Evangelho, aquilo que Deus mais espera de nós. Então, nós temos que ser sal da terra, preservar, sabe, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas vidas, e continuar ensinando, ainda que na contramão do que as filosofias, ou as mídias, as culturas querem pôr, sabe, alheia à palavra. Nós, a igreja, temos que atuar preservando o quê? A verdade do Evangelho. A sã doutrina. Há algumas escolas, às vezes, que quer tirar o Dia das Mães, falar, não vai ter Dia das Mães. Por que não vai ter Dia das Mães? Por causa disso. Então, só que mãe, o Dia das Mães e o vínculo não vão tirar, porque hoje em dia, nesse contexto que nós vivemos de sexualidade, muitas vezes tem situações adversas. Então, fala, vamos tirar o Dia das Mães. Não. A igreja tem que falar, não tem por que tirar o Dia das Mães. Tem Dia das Mães, Dia dos Pais, isso é família. Sim. Família tradicional. Eles querem acabar com a família conservadora, né? Inclusive tirar o nome do pai e o nome da menina do documento. Eles querem colocar ali cuidador e cuidadora. Então. Olha só. Então, mas nós temos que fazer o quê? Preservar esses valores, sabe? Preservar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do ambiente em que vivemos. Então, é isso que, às vezes, fala, não, vamos legalizar as drogas, vamos fazer a marcha tal, da maconha, vamos fazer isso e aquilo. Tudo bem, quem não tem Deus está no mundo dele. Mas nós que temos Deus, nós não podemos simplesmente falar, politicamente correto, cada um na sua, não. Por quê? Porque nós somos contra o vício. Nós somos contra até vício de cigarro, vício de bebida, vício de jogo, vício de mentir, pornografia, vício de pornografia, vício de tudo. Tudo quanto é vício não é pernicioso, né? Não é agradável a Deus. Se você está viciado até no celular, aconselho você. Faz um jejum desse celular. Você vai viver escravo dele. Vai dar abstinência se de repente você não achar o seu celular. Então, algumas coisas que essa dependência não é que nem nós falamos. Nós somos o sal da terra. Nós temos que preservar muitas coisas, ainda que a sociedade não condene. Mas quando Deus fala sobre uma questão, é mais profundo. Então, não fique simplesmente norteando que diz, é a sociedade. Não, para nós é Deus. A sociedade não condena a fumar, mas a Bíblia nos orienta que vício não é agradável. Eu gosto de baralho, não. Nós não jogamos baralho. Mas eu gosto de uma carteada. Eu também jogava truco, mas depois parei quando me converti. Por quê? Porque eu sei que não é agradável a Deus. Então, esse sal que tem que preservar. Nós não podemos chegar e abaixar isso daí. Baixar o padrão, né? Baixar o padrão. Não pode, tem que manter o padrão. Então, muitas coisas, Júlio, essa preservação está dentro daquilo, às vezes, que o Renato falou. Nós não podemos nos esconder e dizer, está tudo bem, porque nós não podemos fazer como que chama o negócio uma promoção do Evangelho. Olha, venham que o Evangelho é uma promoção agora, está mais barato. Não existe isso. Banalizar, né? Banalizar não pode. Fala, vem do jeito que você é. Aí a pessoa vem adúltera, machuca a esposa, machuca os filhos, machuca a família, mas vem, está tudo certo. O Evangelho é isso que... Né? Vem do jeito que você está, mas você não pode permanecer, É igual aquilo lá, né? Fala assim, né? A gente às vezes é chato, a gente tem que ser chato para pregar a palavra. Às vezes a pessoa acha que esse cara está chato, mas quando a gente sabe o final da história, a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente sabe o que está por vir, a gente tem que ser chato mesmo para pregar a palavra, por amor àquela vida, para salvar aquela vida, para que aquela pessoa realmente seja salva. Se a gente tiver que ser chato, que a gente seja chato.
Mas Olha- a palavra tem que ser pregada. Olha o que é sal, sabe? Eu lembro de uma história, uma vez que eu li, olha como que é a situação. Tinha um pastor, ele andava sempre, pegava o mesmo ônibus para ir até a igreja, pagava tudo certinho, a sua passagem, né? E ia. E um dia ele estava com muita pressa, muito atrasado, aí um motorista chegou e voltou 50 centavos a mais para ele. Ele pegou tal, quando ele foi conferir, tinha descido 50 centavos a mais. Ele, com aquela pressa, falou, mas só 50 centavos, eu não vou voltar. Mas ele falou, não, eu vou voltar. É só 50 centavos, mas não é meu. Ele pegou, voltou, entregou para o motorista 50 centavos. Falou, você voltou um troco errado para mim. Falou, eu sabia. Falou, mas então por que você voltou? Para ver sua atitude. Estamos sendo provados, as pessoas não sabem disso, né? Então, olha só, nós passaríamos, sem querer, porque ele estava com muita pressa, ele passaria uma imagem do reino, Distorcida, né? distorcida, dele, do reino. Falou, não, crente, ó que os caras são. É tudo igual. Então, nós temos que atuar nas pequenas coisas. Às vezes você vai num lugar, a pessoa conta uma piada, você conta uma piada, pior ainda. Você tem que ser sal da terra. Porque quando a gente se converte, até o pessoal te está contando piada, chegou o irmão aí, chegou o irmão. Não, Ainda que eles falem em termos de gozação, mas mesmo assim, nessa palavra há um reconhecimento. Não, mas aconteceu comigo, pastor, quando eu me converti, eu trabalhava na padaria e fiquei 3 anos e meio trabalhando lá como o pior pecador. O que mais aprontava era eu, mas falava palavrão, era cada 10 palavras, 11 era palavrão, não é verdade? Piada suja. Me converti, comecei a mudar minha atitude. 3 anos e meio depois que eu estava convertido, já estava fazendo até seminário para ser pastor, as pessoas me chamavam de pastor, e quando ia falar alguma piada suja assim, que estava chegando, para aí que o Toninho está chegando aí, vamos parar, ele não gosta disso e tal. Ou seja, o que aconteceu? Eles viram a minha transformação, viram a minha mudança. Eles viram o que eu era antes e o que eu era depois. Então, isso é uma mudança de atitude, realmente, que as pessoas estão vendo a transformação na sua vida. Tá Uma certo. mudança de mente. Né? Bom, queridos, eu acho que nós temos que deixar depois, né, a atuação da igreja. Tem mais 3 tópicos aqui, mas nós vamos deixar para a próxima live, para a gente poder também estarmos conversando sobre essas questões. Amém? Amém. Quero dizer para vocês que espero que vocês estejam aproveitando, e nós estamos falando porque nós somos uma dispensação da graça à igreja, nós estamos esmiuçando algumas coisas, né? Então, Deus abençoe vocês que estão até agora conosco, né? Amém. Amém. Deus Deus abençoe. queridos. Deus abençoe, irmãos. E nós vamos orar aqui para encerrar, e até sexta que vem, se Deus nos permitir. Amém. Pastor Antônio, ora para nós. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, pela tua graça sobre nossas vidas, pela tua igreja atuante na terra, por nós pertencemos a essa igreja, Pai, que um dia vai ser arrebatado pelo Senhor. Nós te louvamos e nós te louvamos, te agradecemos por cada pessoa que participou dessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus Paz, abençoe, queridos. Deus Paz. abençoe. Deus abençoe.